Notícias de Clebinho. Como tantas outras mães torturadas pela dor de ver um filho morto, Mona Lisa até então não tinha religião definida. Buscou no espiritismo alento para suas dores. Deus sempre foi muito presente em minha vida. Apesar de ter sido criada no catolicismo, ela diz ter encontrado um grande alívio na doutrina espírita. Movida pela saudade que a massacrava a cada dia, decidiu ir junto com a filha Luna à cidade de Salvador, capital da Bahia, ao Centro Fraterno Luz e Caridade, situado no bairro Imbuí, para quem sabe o telefone tocar de lá para cá, como nos dizia Chico Xavier. E ela, enfim, agraciada com notícias do pequeno, através das cartas consoladoras de Marli Mancini e Rogério Leite. No dia marcado, despertaram bem cedo e juntas, mãe e filha. Pegaram a estrada com a finalidade de buscar alento através da psicografia, que resumidamente pode ser definida como a capacidade que alguns médios possuem de escrever mensagens ditadas pelos espíritos. A viagem pareceu não ter fim. No coração de cada uma, a esperança e a certeza. Necessitavam de notícias. Quando lá chegaram, a distribuição das fichas para quem anseia por receber uma mensagem já estava praticamente no fim. Luna foi conversar com uma pessoa em um recinto e Mona Lisa buscou outra que estava em outra localidade daquele mesmo centro espírita. As duas pessoas diferentes que atenderam Luna e Mona Lisa nem imaginavam que ali, em realidade, eram mãe e filha. Luna conseguiu preencher uma ficha com o nome do pai. Já faz 17 anos da sua desencarnação. Quem sabe ele já não poderia ter condições de enviar-lhe notícias. No entanto, Mona Lisa ficou de sobreaviso. Eram muitas pessoas aflitas pela dor da separação que a morte causa. Natural que ela conseguisse preencher mais nenhuma ficha. Mas, para sua alegria, ainda restava uma, e era a sua. A ficha, para quem deseja receber uma mensagem psicografada, deveria ser preenchida da seguinte maneira: nome do solicitante, nome, data de nascimento e data de óbito do desencarnado. Nada mais. Preencheram ambas a tal ficha para adentrarem no mundo já conhecido das duas, o mundo da dor. Ao chegarem ao salão, onde as cartas seriam escritas, puderam verificar que o sofrimento que elas possuíam não era maior do que o de ninguém que ali estava. Eram pais, mães, filhos, órfãos, viúvos, tios, amigos, todos desejando mensagens de seus entes queridos. Muito mais que isso, buscavam também uma prova de que a alma realmente sobrevive à morte e que seus queridos continuam de fato vivendo. Se a morte não existe, surge outra indagação. Como estariam? Será que estariam bem? Quem estaria cuidando deles? Essas e outras indagações eram as mais corriqueiras entre aqueles que ali se encontravam em busca de notícias. Mona Lisa e Luna compreendiam que receber notícias de Clebinho não seria uma tarefa fácil. Acabara de desencarnar, vítima de afogamento, e provavelmente estaria recebendo tratamento magnético para, enfim, se recuperar do choque. Afinal, neste período, contavam apenas 15 dias de sua desencarnação. Como sabemos, a morte, independente do tipo, causa, num primeiro momento, uma espécie de perturbação que vai desaparecendo gradativamente. Allan Kardec, na questão
163 de O Livro dos Espíritos pergunta o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. É claro que essa perturbação não é a mesma em todos os espíritos. Depende da elevação de cada um, conforme a questão 164 contida em O Livro dos Espíritos. Mas ali, naquele salão imenso daquele centro espírita, aquelas pessoas que se concentravam em busca de notícias do lado de lá, muitas nem sequer imaginavam que o intercâmbio mediúnico não é tão fácil assim. Queriam notícias e isso bastava. Francisco Cândido Xavier foi o médium que mais se destacou na área do Correio do Além. E ainda hoje, milhões de pessoas fazem o mesmo trajeto, daquelas muitas que buscaram nosso Chico, com a necessidade interior de obter um consolo através de suas palavras e de suas mãos abençoadas com a psicografia. E lá estavam Mona Lisa e Luna, unidas mais uma vez, sentadas em meio àquela multidão, envolvidas em expectativa, lembranças e lágrimas. Meu coração batia acelerado, dizia a filha. Luna revelava que a ansiedade lhe tomava conta dos sentidos. Sentiu-se mal, era muita emoção. Recordar o dia do acidente envolvendo seu pequeno irmão mexia demasiado com suas emoções e ela ainda não sabia lidar com isso. Ali, em meio àquelas pessoas que oravam na esperança de obter uma cartinha, ela e sua mãe sofriam, choravam e intimamente pediam a Deus que lhes ouvisse a prece e que seus nomes fossem ouvidos para, enfim, saber como Clebinho estava. As horas foram passando, apressadas, sem que elas pudessem perceber. A agonia ia aumentando, e ali, entre aquela imensidão de pessoas, puderam trocar experiências e verificar o quanto a morte revira a vida de um ser humano. Puderam ouvir relatos de familiares, de entes queridos que cometeram suicídio e o que os pais não conseguiam se conformar com o fato. Nutriam intimamente um sentimento de culpa. De certa forma, sentiam-se culpados por algo que não sabiam, mas que provavelmente teria motivado o ato desvairado do filho. Muitos pais, no caso de suicídio, num primeiro momento ficam assim, desorientados, culpando-se o tempo todo. Em muitas situações, não há motivo para a culpa. Fizeram tudo o que puderam para o bem-estar e felicidade dos filhos. E se de repente aquele filho optou por tirar sua própria vida, não significa que a culpa tenha sido deles. Há relatos de espíritos que dizem arrependerem-se do ato tresloucado cometido, exatamente por constatar o sofrimento que causaram nos pais. Relatam também que os pais não tiveram culpa e que a infeliz atitude foi em virtude de algo que não tinha nenhuma relação com eles. No entanto, o pai e a mãe de um suicida sabem muito bem a dor que carregam no peito. Outros relatos eram ouvidos, seguidos de muitos outros. Um fato que marcou Mona Lisa e Luna foi o de uma menina que viram na fotografia que os familiares levaram para aquele local. A jovem garota foi dormir e, para a tristeza dos pais, não despertou. Aneurisma cerebral. Essa morte repentina é muito difícil para todos. A família não sabe como lidar com o fato, por ter sido rápido demais, dificultando sua digestão emocional e psicológica. E mais difícil, em muitos casos, é também para o espírito, que acaba de desprender-se do corpo físico. Em muitas situações,
chega no plano espiritual sem ao menos dar-se conta da nova realidade que faz parte. No livro E a Vida Continua, do espírito André Luiz, o qual compõe a série A Vida no Mundo Espiritual, toda psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Há a história do casal Evelina Serpa e Ernesto Fantini, que desencarnaram e chegaram ao mundo espiritual com a impressão de que continuavam no mundo físico. Outra constatação de Mona Lisa e Luna era que não estavam sozinhas, que suas dores não eram solitárias. Milhões e milhões de pessoas sentem-na a todo instante. Um antídoto infalível que Chico Xavier ensinava a todas as mães e familiares que viviam ansiosos e maltratados com a dor da saudade era a ajuda ao próximo. Muitos seguiram e ainda seguem sua dica e dizem sentir-se muito melhor. Enquanto ambas, Mona Lisa e Luna, passeavam pelas histórias que lhe eram narradas, uma voz lá na frente dizia que a sessão de psicografia iria começar. Uma oração foi feita para que os bons espíritos pudessem encontrar condições favoráveis para ali permanecerem e executarem seus trabalhos da melhor maneira possível. Enquanto todos se concentravam, Marli Mancini e Rogério Leite começaram a psicografar, aos olhos de todos que ali se encontravam. Os olhares da plateia concentravam-se naquelas pessoas. Enquanto suas mãos, com o lápis, deslizavam no papel, aquelas famílias ficavam com as indagações de se aquela carta seria para eles. Depois de um tempo, as cartas seriam lidas ali, diante de todos também. O tempo foi passando, as pessoas presentes permaneciam em silêncio, orando, sem perceber que as horas corriam apressadas. Depois de um tempo, a sessão de psicografia deu-se por encerrada. A médium passou então a organizar os papéis que compunham as cartas, para finalmente os nomes começarem a ser lidos. A partir daí, o pranto convulsivo se fazia ouvir. Era uma mãe que perdeu o filho em um acidente de avião. Era um pai que perdeu um filho em um acidente de carro. Era outra mãe, outro pai, que haviam perdido o filho com câncer, assassinado, vítima de suicídio. Eram muitos nomes lidos e confirmada sua autenticidade pelos familiares. Em sua grande maioria, os nomes e os fatos narrados não eram conhecidos dos médiuns que psicografavam. Para surpresa de Mona Lisa e Luna, foram elas também felicitadas com uma cartinha do além. Obviamente que não foi o nosso Clebinho quem escreveu aquelas linhas. Um espírito de prenome Irmã Elizabeth foi quem redigiu a correspondência destinada a elas. Nesse dia abençoado, eles beijam vossos corações para aliviar a dor da saudade que lhes invade. Nessa cartinha, havia informações valiosas para Mona Lisa e para a Luna. Dizia também que o pequeno Clebinho encontra-se muito bem amparado e feliz. Naquele momento, elas não fizeram diferente das outras tantas famílias que, assim como elas, foram presenteadas com uma cartinha do além. Em meio a tanta tristeza, tanta dor, com o coração estraçalhado, me senti preenchida por um amor infinito. Foi um momento de imensa alegria, uma emoção profunda e indescritível. Não temos dúvida que sim, Mona Lisa. À medida que a carta destinada às duas era lida, mãe e filha se abraçavam e, profundamente emocionadas, juntas choravam mais uma vez. Em uma única carta, relato de dois espíritos que satisfaziam a necessidade íntima de duas pessoas que preenchem fichas diferentes. Como aquela médium sabia? Ninguém disse para ela que Luna e Mona Lisa tinham parentesco. Aliás, ninguém ali sabia disso.
Como então, em uma única carta, relatos do pai de Luna e de Clebinho, filho de Mona Lisa? É certo que a médium não sabia de nada, mas a espiritualidade sim. Quando leram aquela carta com o nome do meu pai e de Clebinho, achei incrível. A partir daquele momento, eu acreditei de verdade. Fazia a Luna uma confidência. Saíram ambas daquele recinto felizes por em tão pouco tempo, 15 dias após a partida de Clebinho, terem sido agraciadas com aquela singela correspondência, enquanto tantos passam anos e anos sem receber notícia alguma. O correio do além é assim mesmo. Independe da nossa vontade e cumpre alguns requisitos básicos. Condições do comunicante, encontrar um médium com o qual o espírito que queira se comunicar encontre sintonia para dar a mensagem. E por último, merecimento daqueles que anseiam por notícias. E lá foram elas embora com o pequeno tesouro nas mãos. Apesar dos corpos cansados da viagem e das emoções sentidas, suas almas estavam em festa, nutridas de profunda paz e alívio para as suas dores.